Boa tarde a todos. Agora tá bom. Para aqueles que talvez não me conheçam, eu sou juiz eleitoral da 136ª Zona Eleitoral de Goiânia, de Gesseir Coelho de Alcântara. Eu estou aqui acompanhado à direita do Dr. Cássio Marcelo, representante do Ministério Público, e eu tenho a informação que me foi repassada de que o representante do candidato Maguito Vilela trata-se do advogado Diogo Crossara. Confirma isso? É isso? Contrário. Contrário? Então é do Vanderlan, né? E o Henrique Magalhães do Maguito, né? Do Maguito Vilela. Muito bem. Nós estamos aqui reunidos nessa oportunidade com o intuito de nós, como representantes da Justiça Eleitoral, estabelecermos algumas situações no que tange ao nosso pleito aqui no segundo turno das eleições. Como os senhores sabem, nós, domingo agora, depois de amanhã, nós estaremos já com o segundo turno da votação, e a presidência do TRE, através do desembargador Leandro Crispim, nos delegou, portanto, essa responsabilidade, porque pertencemos, como juiz eleitoral, à parte da propaganda eleitoral, e o nosso intuito é exatamente nós tentarmos aqui ouvir dos partidos e, como representante da Justiça, a situação de uma colaboração, e nós temos uma concorrência boa ali, né? E no sentido de nós estabelecermos alguns critérios, creio que não muitos, quanto à questão dos locais, principalmente os locais de votação no próximo domingo. Não só restrito a eles, mas também em outros locais aqui da nossa cidade, exatamente para que nós possamos desempenhar bem uma função. E eu falo de uma maneira muito específica na questão do derramamento de santinhos, ou seja, daquela propaganda que é escrita através de panfletos, através de papéis, que são jogados principalmente nas sessões eleitorais, ali nas entradas e em outros locais da cidade. Inclusive também colocando em garagens de algumas casas, de alguns imóveis, caixas de correio, etc, etc. Muito bem, antes de eu depois quero fazer a proposta e ouvir os representantes aqui presentes para verificar o que nós podemos fazer. Mas eu quero fazer a leitura rapidamente de um artigo que eu escrevi, que saiu no jornal O Hoje. E ele tem exatamente o título de Porcalhões Eleitorais. É o título do artigo. Ele não é muito grande, eu vou ler aqui. Essa é uma opinião minha como cidadão e como juiz eleitoral. Não é nem um pouco santo quem derrama santinhos, propaganda política nas ruas, seja antes ou durante o pleito. Trata-se de crime eleitoral, conforme o disposto na Lei das Eleições, artigo 39, parágrafo 5º, inciso 3, o chamado derramamento de santinhos, o aleluia, que configura propaganda eleitoral irregular. O infrator também poderá ser responsabilizado por delito ambiental. Caso ocorra no dia e horário da eleição, o descarte de material gráfico também pode ser enquadrado como crime de boca de urna. Caso o crime seja comprovado, o responsável, seja candidato, eleitores ou membros da coligação, será obrigado a pagar uma multa. Já o crime de boca de urna é punível com detenção de 6 meses a 1 ano, além de multa. O candidato que apoiar a prática também será afetado. Ele não merece o voto do eleitor. Essa é uma opinião minha. Eu, particularmente, como juiz eleitoral, tenho o entendimento de que o candidato que incorrer nessas infrações não tem condições de gerir uma prefeitura municipal ou legislar numa Câmara de Vereadores. Ora, se ele comunga em sujar sua cidade, ao meu ver,
não terá moral para administrar sua urbe posteriormente, seja pelo poder executivo ou legislativo. Trata-se de um porcalhão que não merece crédito algum. As pessoas que verificarem isso no dia da eleição têm que pensar bem se esse candidato que fez esse tipo de conduta merece a confiança e o voto dele. Eu não acredito que um candidato vença uma eleição com base nesse tipo de procedimento. Essa sujeira desenfreada pode levar uma pessoa a escorregar pisando naqueles santinhos e sofrer uma queda fatal, principalmente em idosos. Isso, em tese, pode gerar uma ação de indenização por danos materiais e morais, caso seja acionado judicialmente e ter de pagar uma grana alta pelo infortúnio. Essa atitude gera também uma enorme poluição visual, provoca um ambiente de volume intenso de lixo, acarretando problemas para o serviço de limpeza pública, e é um desrespeito ao cidadão eleitor. A Justiça Eleitoral sempre fez campanhas para convencer candidatos, correligionários e partidos quanto ao aspecto negativo e perigoso da medida. No entanto, a prática nunca saiu de cena. Uma pena. Nessas eleições, temos a ajuda dos drones por parte da Polícia Federal para vigiar e fiscalizar esses sujões. Esses equipamentos ajudam muito a coibir essa prática nefasta por parte de espertalhões. Assim, os eleitores devem ceifar os candidatos que sujam e emporcalham as ruas e calçadas antes e depois do pleito. De porcalhões eleitorais, a sociedade de bem está cheia e cansada. Infelizmente, alguns políticos já estão dentro do chiqueiro. Ainda bem que não são todos. Portanto, então, esse é um artigo que eu tive a oportunidade de escrever para o jornal Hoje e que teve publicação recente e que eu retrato aqui de uma maneira muito singular, muito simples, muito singela, a respeito daquilo que, então, primeiro, que a lei estabelece, e segundo, aquilo que a Justiça Eleitoral pode fazer. Então, na realidade, nós estamos aqui nessa tarde e nós, então, chamamos esses dois representantes dos dois candidatos para estarem aqui conosco, e eles aqui estão, exatamente para que, então, a gente possa fazer uma proposta no sentido de que nós queremos ter uma colaboração mútua, ou seja, a Justiça Eleitoral tem feito a sua parte, vai continuar fazendo, sem dúvida nenhuma, mas nós queremos entender se nós podemos ter essa contraprestação. É muito importante, portanto, aquele que representa o candidato, ou o próprio candidato em si, de poder colaborar nesse sentido. Nós sabemos assim, muitas vezes foge da nossa alçada, a gente não tem como segurar a mão das pessoas e tudo. Mas eu acredito que se o partido, ou a coligação, ou o próprio candidato, ele fizer um esforço, ele pode colaborar conosco, sim. Eu quero adiantar para os senhores que nós já temos um trabalho de investigação na Justiça Eleitoral de um vereador eleito, agora, no primeiro turno, que com certeza absoluta vai ser apurado sobre a questão, inclusive, do abuso de poder econômico, o que pode resultar, inclusive, até na sua cassação de diploma, se for o caso, ou até a perda de mandato oportunamente. E isso, a gente tem a fiança de que o próprio Tribunal Superior Eleitoral tem entrado em contato com os tribunais regionais eleitorais dos estados, no sentido de ter uma agilização no julgamento, porque normalmente se eterniza. O sujeito recorre para o TRE, recorre para o TSE, vai para o Supremo Tribunal Federal, o mandato dele acaba e às vezes ele é eleito de novo para um determinado cargo, seja no Executivo ou no Legislativo, e o processo não foi julgado. E existe uma tendência muito grande dos tribunais agora de agilizar o máximo possível para que tenha uma resposta mais rápida. E então é muito importante isso.
E eu quero dizer que, no que tange a minha zona eleitoral, a 136ª, e também na questão da propaganda que o TRE me designou para tanto, nós vamos tomar as medidas judiciais cabíveis mesmo. E é interessante porque eu tenho essa experiência, até por trabalhar na área criminal, na área de homicídios, então estou muito acostumado com crimes muito graves, inclusive, e isso para a gente, então, não vai ser nenhuma dificuldade no aspecto de nós levarmos avante esse tipo de situação. Então, de forma que nós estamos aqui nessa oportunidade e fizemos questão de chamar para que depois não fale, nós não fomos avisados, nós não fomos convocados, e aí então não nos ajudar. A Justiça Eleitoral está dando um crédito de confiança, inclusive, para que nós tenhamos essa parceria. E a nossa proposta, então, é nesse sentido, de uma colaboração no próximo domingo, e também, principalmente no domingo, que é o dia do pleito, que a gente fala mais especificamente nesse aspecto, de derrame mesmo desses santinhos. Nós temos aqui a presença do representante do Ministério Público, que é o coordenador eleitoral, do Ministério Público, Dr. Cássio, que também eu gostaria que ele desse uma palavra a respeito disso, sobre o posicionamento do Ministério Público nesse aspecto. Boa tarde a todos. Quero dizer que o Ministério Público apoia totalmente a iniciativa da Justiça Eleitoral, no sentido de procurar estabelecer, junto aos candidatos e seus representantes, compromisso que eu acho, acima de tudo, de civilidade. Não vou nem... A gente nem precisa falar da ilegalidade, eu acho que é mais até um compromisso de civilidade e de amor à cidade que nós vivemos, porque realmente é muito desagradável transitar pela cidade em dia de eleição e ver aquele mar de santinho, aquela papelada, poluindo mesmo, entupindo bueiros, Nós estamos aí no período de chuvas, daqui a pouco esse material vai entupir bueiro, vai causar inundação, uma série de transtornos, Tudo isso pode ser evitado, e até porque, como o doutor GC já mencionou, a efetividade disso como meio de propaganda é mínima, se é que existe, Eu acho até que funciona como uma propaganda negativa, porque se eu vejo um candidato, cabos eleitorais jogando santinho desse candidato, me parece que eu já arrisco aquele, Eu vou procurar um outro. Então, assim, nossa palavra aqui é de apoio à iniciativa, de realmente concitar as coligações, que façam adesão a esse compromisso. Não é difícil de cumprir, eu tenho certeza que para vocês é positivo até, é uma colaboração que o candidato pode dar com a sua cidade que ele pretende administrar, já é até uma colaboração que ele faz com ele como prefeito amanhã, Já é uma despesa a menos ter que tratar da limpeza das ruas. Então é isso. Sucintamente, minha palavra é de apoio e realmente de incentivo a que as coligações possam aderir a esse compromisso. Eu queria que fosse disponibilizado um microfone para os representantes, portanto, dos candidatos. Nós poderíamos ouvir inicialmente, então, o Dr. Diogo Sara, representante do Vanderlan. A manifestação é sempre assim, primeiro. Muito obrigado. GC, boa tarde, representante do Ministério Público, da delegação do PMDB, a todos os servidores, o diretor-geral da Casa, doutor Luiz Camboge, a chefe de cartório da 136, doutor Breno. GC, eu acho que isso é um termo que, na verdade, é uma obrigação que a lei já nos impõe. A gente vai mais um pouquinho. Nós já fizemos isso no primeiro turno, tivemos um êxito muito grande, porque foram tomadas pela coligação algumas medidas muito claras.
Primeira, foi distribuído um card em WhatsApp e também publicado nas redes sociais do candidato uma determinação de devolução de todo o material no dia anterior no Comitê Central. Então, o Comitê Central ficou aberto até as 10h30 da noite do sábado para o recolhimento de todo o material que sobrou. E isso fez com que os candidatos a vereador pudessem entregar, na sua maioria, os santinhos, entre aspas, no comitê. E esse material ficou armazenado e depois foi incinerado, aquele que era com dobradinha, que não tinha mais interesse para o segundo turno. Nós vamos repetir isso, já está dentro do planejamento, que amanhã, sábado, pela manhã, vai sair uma publicação nas redes sociais da campanha e do candidato, Vanderlan, divulgando a que todos os cabos eleitorais possam vir até o comitê e entregar o material excedente. E nós temos, é óbvio que ninguém aqui pode ser iludido de falar, você tem aí 500, 400 cabos eleitorais, alguém pode fazer isso? Evidente que pode, não temos como controlar. Mas se dermos o exemplo, se pedirmos, e nas redes sociais a gente comunica o seguinte, que o derramamento de santinho, ele é propaganda irregular, mas também é crime. E aí isso, no primeiro turno, surtiu um efeito muito positivo. Então, nós vamos repetir isso, e o senhor pode ter certeza do compromisso da coligação para que nós tenhamos um segundo turno com ruas limpas na eleição de domingo. Muito obrigado, doutor Diogo. E então nós temos aí firmado o compromisso público por parte, então, da coligação do candidato Vanderlan, sobre essa questão, então, que nós estamos apelando. E isso é muito importante, e nós temos aqui o testemunho, inclusive da imprensa, né, que deve noticiar essa situação para os eleitores e para a população de modo geral. Portanto, eu agradeço muito e depois, se for o caso, nós vamos ter outra manifestação. Eu passo, então, a palavra ao doutor Henrique, que representa, portanto, o candidato Maguito Vilela. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde a todo o GCI, boa tarde aos representantes do Ministério Público, boa tarde aos colegas Diogo, aos jornais e mídias presentes. Aqui a coligação do Maguito Vilela quer declarar que apoio à causa, à demanda, uma demanda muito justa, muito correta, e algo também que foi seguido no primeiro turno e que vai ser replicado para este segundo turno. Agora, de uma forma mais fácil, agora são só 2 candidatos, o controle se faz mais eficiente, e uma das formas que nós iremos adotar é replicar em nossas redes sociais, que é o meio mais rápido, prático e usuável, para que chegue a informação a todos os nossos correligionários que nós repreendemos e desautorizamos a conduta irregular da prática de derrame de santinho nas proximidades dos colégios eleitorais na véspera, como também no dia das eleições, reforçando que se trata de um crime eleitoral. Essa é a conduta da coligação do Maguito Vilela. Muito obrigado, doutor Henrique. Podemos já pegar o microfone dele ali. E então, nós ouvimos, então, primeiramente, o representante do Ministério Público, que então deu a sua palavra, né, como representante da instituição, como fiscal, portanto, do processo eleitoral, e também os representantes aqui das coligações, né, tanto do candidato Vanderlan quanto do deputado, do candidato, melhor dizendo, Maguito. E isso é importante porque, então, nós temos, por parte desses representantes, dessas coligações, partidos e coligações, essa manifestação expressa, né? E que eu repito mais uma vez, nós temos aqui como testemunha a própria imprensa goiana, que vai replicar isso para a nossa sociedade e que tem esse compromisso, portanto, de que vão colaborar nesse aspecto. E isso é extremamente importante para o processo eleitoral, para o processo democrático. Quando a gente fala sobre porcalhões eleitorais, é exatamente para ter uma situação mesmo de agressividade, agressivo, né? Um título que chama atenção, porque realmente é uma porcaria mesmo essa situação. E como o doutor Cássio falou, entupindo boca de lobo, sujando a cidade, né? A poluição visual, o crime ambiental, uma série de situações, e a gente sabe que é crime.
E eu volto a repetir, nós vamos mesmo tomar medidas e as providências cabíveis. Nós sabemos que muitas vezes as pessoas são ousadas, elas gostam de desafiar, né? Pode até acontecer. É a mesma coisa quando eu trabalho lá na área de homicídio, né? A gente sempre está lá, presidimos sessões do júri, as pessoas condenadas, penas às vezes altas, e a mídia informa, mas isso não inibe o homicídio. A gente sabe que não inibe. Mas de qualquer forma, a justiça tem que dar a prestação jurisdicional. E ela vai ser dada, com certeza absoluta. Nós vamos então ter isso. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Crispim, fez questão de manter contato comigo hoje cedo, dizendo, portanto, sobre essa reunião e me dando algumas coordenadas naquilo que o tribunal pensa sobre isso e vai, no caso, tomar providências naquilo que for pertinente. Então, nós temos esse compromisso firmado. Evidentemente que nós não estamos aqui fazendo de uma maneira formalizada, pegando assinatura, mas a gente crê, a gente acredita na palavra daqueles que estão aqui representando os partidos. Eu acho que isso é mais importante, muito mais importante. Palavra de honra, acima de todas as coisas. Então, dessa forma, nós vamos então contar com o apoio de você, doutor Diogo, doutor Henrique, né? No próximo domingo, então, para que nós tenhamos isso aí da melhor maneira possível, com a maior lisura. E gostaria de saber se algum dos senhores quer manifestar mais alguma outra situação, quem quer complementar alguma coisa. Vamos fazer as perguntas, quem quer? O que vocês acham? Não. Vamos, acho que vocês se posicionarem aí já, né? Vamos? Muito bem, então nós vamos então passar ao momento aqui da indagação e vamos então fazer aquilo que a gente souber. Se não souber, o meu chefe de cartório, o Breno, sabe tudo, ele me ajuda, o Dr. Cássio também, né? Tá certo. Boa tarde, Vitor Cramo, da Rádio Brasil Central. Eu queria uma avaliação dos dois sobre o primeiro turno. Qual é a avaliação das eleições em relação mesmo a esse derramamento de santinhos? Já melhorou um pouco? Não? Está do mesmo jeito? Qual é a avaliação dos dois órgãos? Vamos ouvir primeiro o Ministério Público, depois eu falo. Boa tarde. Eu considero positivo o cenário final da eleição, né? Eu vejo que há uma evolução. Isso melhorou ao longo do tempo, né? Era comum a gente percorrer as cidades e todas as escolas, portas de escola, repletas de santinho. Hoje, aliás, 2 semanas atrás, eu percorri toda a minha zona eleitoral praticamente, né? E não vou dizer que não encontrei nada, né? Mas em alguns casos, meia dúzia de santinhos, né? Em outros casos, até mesmo em algumas escolas, nada percebi. Então, eu acho que houve realmente uma evolução. A notícia que eu tive de colegas que percorreram outros bairros é que em alguns pontos localizados, em bairros determinados, isso ainda persistiu de alguma forma, né? Mas, do ponto de vista histórico, eu não tenho dúvida que a gente evoluiu e caminhou bem. Da mesma forma, como juiz eleitoral, eu entendo que houve uma melhora muito grande. E se nós formos ao longo do tempo, a gente constata que há um tempo atrás, e muitos se lembram disso, quando postes, árvores, faixas em avenidas eram todas colocadas, né, com propaganda, a cidade toda poluída visualmente, e nós já não vemos isso. Então hoje houve uma evolução muito grande nesse sentido. A questão do derramamento dos santinhos, eu creio que houve uma melhora muito grande nesse primeiro turno. Eu tive em um colégio municipal, uma escola municipal, lá na minha região, da 136, eu pude constatar muito pouca coisa. Um determinado vereador tinha, no caso lá, os seus adeptos, talvez
pessoas ligadas, derramado alguma coisa. E depois eu fui votar. Eu voto no Colégio Agostiniano, no setor aeroporto. Eu não mudei do setor, mas eu não transferi. E lá eu constatei também esse mesmo vereador com muito derrame de santinho ali. Eu fiz a filmagem, praticamente só ele lá, e encaminhei isso lá para ser apurado. Então, assim, mas de qualquer forma eu respondo que sim, houve uma melhora muito grande, e no segundo turno, com, no caso, a manifestação aí, desses partidos e coligações dos candidatos, a gente vai constatar que vai ter uma melhora, com certeza absoluta. Mas já houve uma melhora muito grande. Tem mais? Mais alguém? Doutor Gisei, boa tarde a todos. Reforça para a gente qual é o crime, o que a pessoa vai responder caso ela seja flagrada, embora seja um pouco difícil, jogando esses sanchinhos na rua. Muito bem, eu mencionei na minha leitura do artigo, do meu artigo do jornal, né? E o artigo 39, parágrafo 5º, inciso 3 da Lei das Eleições, que é a Lei 9.504 de 97, portanto é uma propaganda eleitoral irregular, e no caso, então, uma penalidade de uma detenção de 6 meses a 1 ano, que pode ser transformada em prestação de serviços à comunidade, além de multa. Multa essa que pode estabelecer até um valor de R$8.000, além do recolhimento desse material, a determinação do recolhimento. O crime de boca de urna, que poderia ser constatado também ali nos arredores da sessão eleitoral, a detenção de 6 meses a 1 ano e multa também até de R$15.000. Então, eu até vejo que a pena privativa de liberdade ela é de crime de menor potencial ofensivo, que talvez gere somente até um TCO. Mas, de qualquer forma, eu penso que mexer no bolso pesa muito. Agora, a questão do crime ambiental, que está no artigo 54 da Lei 9.605 de 98, ela tem lá a detenção de 6 meses a um ano, porém, dependendo da circunstância, pode ter reclusão de 1 a 4 anos de multa. Veja bem que, nesse aspecto, a pessoa pode ser condenada, inclusive, pegando o regime aberto. O que eu vejo de mais grave em tudo isso é a questão do abuso de poder econômico, que, embora não tenha uma penalidade, uma pena privativa de liberdade, num primeiro momento, mas ela pode levar à cassação do diploma, à perda do cargo, quer dizer. Então, nós temos assim uma situação de extremamente peso no que tange a isso. Tá? Então, são algumas situações que nós temos de delitos que, de certa forma, não representa uma pena muito alta, mas que pode levar quem, no caso, infringir, a ser responsabilizado na prática de qualquer esse ilícito. Eu não sei se a Revana ficou satisfeita com a minha resposta. Ok. Boa tarde, Débora Marques, da Rádio Brasil Central. O senhor comentou que filmou, no caso, no colégio que você votou. O cidadão, se ele quiser colaborar com essa denúncia, qual a conduta que ele deve seguir? Então, nós temos um dispositivo, né, um aplicativo, na realidade, que se chama Pardal, que, como o e-título, né, ele pode ser, então, ser feito esse aplicativo, ser instalado esse aplicativo, e nesse aplicativo, então, ele pode levar ou pode informar essas situações irregulares, seja por fotografia, seja por qualquer outro documento, pode anexar